o que é ser mãe para mim. Eu nunca falei aqui no canal, mas eu vou falar da minha experiência como é ser mãe e como eu me sinto nesse papel. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Eu sempre quis ser mãe, mas a primeira vez não foi planejado. Imagina você ter que mudar planos de carreira porque vai ser mãe. Nem tudo são flores nessa caminhada de mãe. Tem espinhos e muito amor também. O meu primeiro espinho foi literalmente cravado no meu pé, porque eu pisei no ouriço, na gravidez. E logo depois veio o segundo espinho, que foi a pré-eclâmpsia e uma explosão de espinhas pelo meu corpo. Sim, eu quase morri, mas depois desabrochou uma linda flor. Aos 8 meses a minha filha nasceu com 2 quilos. Eu não imaginava que seria tão difícil dar conta dessa missão. A gente se cobra o tempo todo, né? E é cobrado também pelo outro. Na família tem sempre alguém pra julgar. Como é que você não tá sabendo dar mamar pra essa criança? Esse seu peito não tá saindo leite direito não, hein? Olha lá, não tá dando direito mamar pra essa criança. Mas como é que pode? Essa criança não come carne, como assim? Daí você começa a se questionar e a duvidar da sua própria capacidade de ser mãe. Mas como dizem, né, que depois que nasce a cria, nasce a mãe, então ali eu descobri que eu tinha renascido. Renasci depois de quase morrer no CTI. E eu sabia que os espinhos também iam continuar. Aqueles eram só os primeiros. Daí eu pensei, se não foi dessa vez, ainda vai ter um longo percurso nessa jornada, nessa caminhada de flores e espinhos. E quando o filho adoece, vem logo aquele julgamento, né? E a culpa. De quem é a culpa? Como se tudo fosse justificado pela negligência da mãe. Gente, mãe não é super-heroína, não tem superpoderes para evitar que doenças ou acidentes aconteçam. A gente até tenta, alerta, faz avisos, mas às vezes não dá, é humanamente impossível. E quando você dorme de cansaço, porque está morrendo de sono ali, com o filho nos braços, e a criança cai da cama no seu colo. Quem nunca apagou de cansaço, de fadiga, de sono? É claro que eu me senti a pior mãe do mundo naquele momento. Mas isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer pessoa. E a gente tem que ter um pouco de empatia e se colocar no lugar do outro. Eu decidi também que eu queria ter o segundo filho, mesmo depois dos espinhos. Eu sempre quis dar um irmão para minha filha, e apesar dela nunca ter me pedido, mas eu achava que ela merecia ter um irmão. E eu não achava justo ela ser filha única como o pai dela. E era um desejo meu, e eu quis ter o segundo filho. E eu queria ter de parto normal, depois de ter passado por uma cesárea. E o que as pessoas falavam? Você é louca? Claro que não dá. Como assim você teve uma cesárea, vai ter um parto normal? Eu falei, não, eu vou ter um parto normal. Porque um filho é diferente do outro, uma gravidez é diferente da outra, não necessariamente porque a minha filha nasceu de cesárea que eu teria que ter uma outra cesárea, era uma escolha minha, e eu escolhi ter um parto normal. E as pessoas disseram, mas parto normal, se for pelo plano, você não consegue, só se você pagar, vai ter que gastar. Eu falei, não, vai ser pelo plano. E eu conversei com a minha médica e falei, eu quero ter um filho de parto normal, e aí? Não, se você estiver bem, tranquilo, vambora. Eu fui teimosa. E eu coloquei na cabeça que eu queria ter o meu filho de parto normal. E depois de 9 meses desabrochou o meu botãozinho. E é meu botão de amor, né? Como eu falei, durante a maternidade são espinhos e flores. Agora, como lidar com esses espinhos da maternidade? Como lidar com esses espinhos da vida, né? Depois que ele chegou, veio a demissão. Porque eu sempre trabalhei, sempre fui independente. Mas depois da demissão veio a cobrança pelo desempenho, realização profissional. E aí, como é que vai ser? Porque eu me cobro todos os dias. Eu me coloco nesse papel de querer ser sempre a melhor mãe, para dar o melhor para os meus filhos. Eu quero ser o exemplo, eu quero ser o espelho para eles. Às vezes eu grito, às vezes eu descabelo, eu fico brava, eu choro. Eu sou humana.
E às vezes extravasar, colocar a emoção para fora faz parte desse processo. E não dá pra gente dar conta de tudo. Mas eu sei que também não dá pra me deixar para depois. A gente precisa se amar, se cuidar, cuidar da saúde, cuidar da parte física, emocional e espiritual. Porque se eu não cuidar de mim, se eu não me amar, ninguém vai fazer isso por mim. E você? Você está se amando? Você está se cuidando? E se você gostou da minha experiência e você quer compartilhar também a sua experiência aí da maternidade, alguma história, deixa aqui nos comentários. Compartilhe comigo também a sua experiência, que eu vou gostar de saber. Obrigada e até a próxima. Tchau!